Todos temem, porém ao mesmo tempo sabem que existem probabilidades altas de que seus piores pesadelos se tornem realidade somente quando a noite cai. Mas poucos têm conhecimento de que coisas assustadoras e aterrorizantes podem estar à nossa espreita enquanto o sol ainda ilumina tudo ao nosso redor. É quando menos esperamos que somos pegos de surpresa com algo que pode nos traumatizar pelo resto de nossas vidas. Nesse vídeo serão apresentados relatos assustadores que aconteceram com pessoas comuns. Enquanto ainda é dia e muitas pessoas vivem suas vidas normalmente, outras podem estar vivendo um verdadeiro pesadelo. Quando eu e meus primos éramos jovens, encontramos uma camisa ensanguentada no meio do sítio do meu avô. De início, pensamos que a vermelhidão da peça de roupa fosse algo tipo de tinta, mas caminhando mais à frente, encontramos um saco preto, onde dentro haviam sapatos e shorts também ensanguentados. Todos os utensílios pareciam ser de uma mulher de baixa estatura ou uma jovem. Assustados com a descoberta, saímos correndo e percebemos que alguns urubus estavam rondando o local onde o saco de roupa se encontrava. Quando contamos sobre o que tínhamos visto ao nosso tio, fomos calados no mesmo instante. Ele nos disse que iríamos ser castigados caso tocássemos no assunto mais uma vez. Desde então, eu não falo mais com essa parte da minha família, mas ainda me pergunto o que aconteceu com a dona daquelas roupas. Durante todo o meu período universitário, morei em um apartamento no 11º andar. Um dia, quando ainda era cerca de 4:30 da tarde e eu voltava do mercado, vi um homem entrar no meu apartamento alguns segundos antes de mim. Depois de entrar, tranquei a porta atrás de mim, como já estava acostumado. O homem que havia entrado não me incomodou. Afinal de contas, eu dividi o apartamento com mais 3 colegas naquela época, então imaginei que eles estivessem recebendo visitas. Coloquei as sacolas de compra na mesa e fui para a sala dos fundos cumprimentar os convidados dos meus amigos. Mas ao contrário do que eu estava esperando, meus colegas não tinham ideia alguma sobre possíveis convidados. Não era um apartamento grande, então procurei em todos os lugares pelo homem que havia entrado antes de mim no apartamento, mas não encontrei ninguém em lugar nenhum. Todos ali ficaram morrendo de medo, assustados com a minha procura sem sucesso. No meio de uma viagem, eu e meu amigo paramos o carro para abastecer em um posto de gasolina velho de beira de estrada, que também era uma parada de caminhões. Fui ao banheiro e, enquanto estava no mictório, tive a estranha sensação de que algo estava errado. Essa sensação tomou conta de todo o meu lado esquerdo e, depois de passar alguns segundos parado, sem saber o que fazer, decidi ficar na ponta dos pés e olhar à minha esquerda, onde as outras cabines estavam localizadas. Assim que me virei, percebi que tinha um cara com a pele completamente albina, com cabelo bagunçado e oleoso e um sorriso enorme no rosto, olhando diretamente para mim. O homem, que parecia um psicopata, continuou parado me olhando, sem piscar. Ele devia estar em pé no vaso sanitário, porque eu podia ver todo o seu rosto e a parte superior de seus ombros. Na mesma hora, fechei o zíper da minha calça e dei-o fora do banheiro, sem sequer lavar as mãos. Depois disso, traumatizei e não paro em mais nenhum banheiro de estrada. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos e estava voltando para casa com minha família de a pé, acabei ultrapassando todo mundo quando estava distraído pelos meus pensamentos. Quando dei por conta, estava muito à frente deles. Foquei minha visão e honestamente não sei o que vi ao certo. Era uma figura muito alta, provavelmente tinha uns 4 a 5 metros de altura. Era magro
e envolto por uma sombra preta. Andava ligeiramente curvado e quase como se mancasse um pouco. Mas apesar disso, se movia muito rápido. Essa coisa atravessou a rua da casa do nosso vizinho e passou na frente do nosso carro, onde simplesmente desapareceu. Nesse momento, eu corri e procurei ao redor do nosso carro, enquanto gritava para minha família que um bicho estava escondido atrás de nossa casa. Mas não encontrei nada e acabei passando dias e noites em claro, com um pavor imensurável do que quer que fosse aquilo, pensando na possibilidade dele ter entrado pela janela do meu quarto. Tudo isso aconteceu no meu ensino fundamental. Me lembro claramente do dia. Enquanto os alunos esperavam para entrar no prédio da escola, uma grande quantidade de pessoas se reuniu em torno de um pôster colado na biblioteca do lado oposto da escola. Eu fui lá ver, para ver o que eles estavam olhando. A situação toda era tão estranha que muitos ficaram enojados e assustados. O que tinha chamado a atenção das pessoas era um pôster com várias fotos de gatos que haviam sido torturados ou até mesmo mortos. No meio do cartaz havia sido destacado um aviso que dizia: "Mantenha seus gatos dentro de casa". Nossos professores só foram perceber o que estava acontecendo do lado de fora quando alguns alunos entraram nas salas de aula chorando. Foi aí que retiraram o pôster imediatamente. Sempre quis saber quem, em sã consciência, teria sido capaz de colocar aquela coisa ao lado de uma escola primária, mas nunca tivemos notícias. Todos os pais da vizinhança ficaram desesperados e começaram a prender seus filhos em casa para que não brincassem em nenhuma praça ou espaço aberto da cidade, pois, segundo eles, aquilo podia ser só o início de piores barbaridades. Uma vez, um amigo me enviou uma foto de alguém que viu na faixa de pedestres que se parecia exatamente comigo, mas a foto tinha sido tirada em um ângulo que não dava para ver o rosto do garoto. O que me assustou foi que na foto a pessoa tinha o meu penteado e a cor exata de cabelo. Os braços e mãos eram idênticos, desde proporções corporais até a altura. A pessoa estava usando uma roupa que eu também tinha no armário e era a minha preferida. Depois de passar um tempo conversando com meu amigo e brincando com ele que eu tinha um irmão gêmeo, desliguei o telefone e comecei a entrar em pânico. Uma sensação muito esquisita tomou conta de mim. Realmente fiquei assombrado e passei dias me perguntando como o rosto daquela pessoa poderia ser. Afinal de contas, ter uma roupa igual é comum. Mas e todo o resto? Era 1984. Eu tinha 15 anos e estava sozinha na casa da minha irmã mais velha. No final da manhã, terminei de tomar um banho e estava caminhando em direção ao quarto, ainda enrolada em uma toalha, quando ouvi um barulho do lado de fora da casa. Olhei pela janela e vi um homem estranho amarrando a maçaneta da porta de entrada principal ao parapeito da cerca de madeira, com uma corda que eu usava para passear com o cachorro. Ele estava encostando tudo que encontrava pelo quintal na frente da porta, como se fosse uma barricada. Liguei para minha irmã, contei o que estava acontecendo, me vesti, saí de casa por outra porta e me escondi nos arbustos até que a polícia chegasse. A casa era um pouco afastada da cidade e por isso não tinha vizinhos próximos. Não tenho ideia de quanto tempo aquele homem maluco esteve me observando antes de montar toda aquela bagunça, e até hoje não temos ideia de quem era ou quais eram os motivos para ele fazer tudo aquilo. Depois de terminar a parafernália na porta, ele simplesmente foi embora. Essa situação, além de assustadora, foi completamente inexplicável. Minha namorada e sua família sempre comentaram comigo sobre um fantasma que aparecia na casa deles de vez em quando. Diziam
que era a presença do que parecia ser um homem que usava botas pesadas, porque toda vez que sentiam uma sensação estranha, era possível escutar passos pelos corredores, mesmo que não houvesse ninguém dentro da casa. Durante vários jantares em família, rimos e fizemos piadinhas sobre esse possível fantasma, que segundo eles já fazia parte da casa. Mas tudo não passava de uma grande brincadeira. Um dia, quando ninguém da família estava presente, tive que pegar meu notebook que havia esquecido no quarto da minha namorada. Entrei na casa e fui para o quarto. Quando enfim estava completamente lá dentro, ouvi passos pesados do que parecia ser um homem caminhando lentamente pelo corredor, bem do lado de fora da porta do quarto onde eu estava. Naquele momento, senti minha pressão baixar e tudo ficou preto. Mesmo me lembrando das brincadeiras que a família tinha feito sobre a tal aparição, não foi o suficiente para que eu me mantivesse calmo. Naquele dia, acabei desmaiando e sendo acordado pela minha namorada apenas no seu horário de almoço. Até a próxima. Obrigado.